Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hanamaru Seleção Japonesa com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola na JFA. Como sempre, vocês estão na companhia dele, as falas, o Barbudinho Alegria na apresentação, comentários dele, da lenda do Dean Winchester brasileiro, Mr. Thiago Cruz, que inclusive já resolveu mistérios das galinhas assombradas. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Saudações, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Esse mistério foi até fácil a gente conseguir saber a solução. Agora, Elias, o maior mistério que eu não consigo resolver é quem será o centroavante do Japão na Copa do Mundo 2022. Tan, tan, tan. A Jaguatirica. Realmente, olha, o ataque japonês nos dando muitas alegrias e muitos medos ao mesmo tempo, né? Realmente, esses últimos dois amistosos serviram pra gente resolver algumas coisas, com o Oriaço, obviamente, resolver algumas coisas, muito mais do que a gente, né? Afinal de contas, ele é o treinador. Mas pra gente que é torcedor e tá acompanhando o futebol japonês há tanto tempo, algumas vagas, obviamente, já sabíamos quem eram. Mas algumas ainda estão abertas e eu imaginava, sinceramente, que nós já teríamos pelo menos os 22 principais convocados já estabelecidos, mas pelo jeito a gente vai ter que esperar um pouco mais para saber o que vai resolver, né, Elias? Pelo jeito vai ficar um pouquinho lá pra frente, em outubro, na convocação final. Bem isso mesmo. Tivemos aí dois amistosos. Vamos falar primeiro dos amistosos. A equipe do Japão venceu os Estados Unidos por 2-0, jogando lá em Düsseldorf. Que, por sinal, Thiagão, esses dois jogos em Düsseldorf tem uma explicação lógica, não sei se você sabe. Não sei e adoraria que você contasse pra gente aí. Então, a JFA, eles montaram tipo um escritório lá na Alemanha, lá em Düsseldorf, né? Para poder acompanhar melhor o desenvolvimento e a temporada dos jogadores japoneses na Europa, né? São mais de 50 jogadores que estão ali atuando nas linhas profissionais europeias, muitos na Alemanha, né, Tiagão? Então, para ter essa proximidade, esse contato próximo, eles montaram um escritório, a JFA montou um escritório lá para monitoramento e acompanhamento de jogadores lá em Düsseldorf. Tá aí uma das explicações dos dois amistosos, né, terem ocorrido lá na cidade alemã. Olha só, bem interessante e faz todo sentido, né? Até fico muito feliz em saber disso, que não é apenas algo político, né? Ou alguma venda de algum tipo de direito autoral nem nada, mas sim que com esse escritório, essa aproximação, né? Até, claro, do intercâmbio gigante, a gente está tendo jogadores japoneses para a Europa, alguns até muito novos, né? Saindo aí do Japão aí recentemente. Já tem até jogador do Sagan Tosu que já está apalavrado com o Bayern de Munique e tudo mais. Então, é bem interessante saber essa informação. E Elias, isso também ajuda bastante também o Japão a já se acostumar a não jogar com... Assim, até que nesses jogos até teve muita torcida, né? Mas quando você joga fora de casa, você aprende, né, algumas coisinhas que jogando no Saitama, né, jogando nos estádios que a gente está acostumado a ver a seleção jogar, acaba tendo menos quantidade, né, que é o calor de torcida e tudo mais. Então, eu acho sempre muito válido quando o Japão joga fora de casa. Olha, se eu fosse o querido... Puxa vida, me fugiu o nome do presidente agora, rapaz. Putz. Eu até tenho foto com ele. Eu tirei cara, de nome, assim, dos cartões de JFA, é difícil lembrar o nome, viu? É a Covid, né? É a Covid. Enfim, se eu fosse presidente da JFA, eu só ia fazer jogo fora de casa com torcida adversária. Tipo, fazia Brasil e Japão no Maracanã, Argentina e Japão na bomboneira, colocar os caras na fogueira, lá, não queria nem saber. Vai aprender. Mas é por essa... realmente por isso mesmo, talvez que o Japão não faça uns amistosos, né? Porque parece que a seleção japonesa ela gosta de ter o seu... de jogar em casa, de estar sempre com a torcida a favor, né? A gente sabe que tem muito disso do Japão ter muito não mal sai da zona do né, conforto. Exato, né? E esses amistosos, né? Vamos ver como que o Japão
se organiza fora de casa, vamos ver como se organiza com os adversários que relativamente só foram bons jogos. Não dá para dizer que o Japão nossa, é incrível, como eu vi alguns comentários pela internet, nossa, o Japão não conseguiu 2 vitórias, era para ser 2 vitórias, né? Eu tô vendo assim relativamente bastante nesses últimos tempos. Opiniões muito adversas sobre o futebol japonês, né? Ou a seleção japonesa nem ganha todo mundo, ou a seleção japonesa não tem condição de ganhar de ninguém, né? Então é difícil a gente às vezes ter um consenso, né, entre a Uhum. seleção japonesa, né, e os torcedores muitas vezes, né? É, complicado. Bom, Tiagão, para esses 2 jogos, ó, a convocação foi a seguinte, antes de a gente falar. Os goleiros Kawashima Shimichi e Utani, defensores Yamane, Taniguchi, Seko, Nagatomo, Rokusakai, Nakayama, Yoshida e Hiroki Ito. Os meias Wataru Endo, Shibasaki, Haraguchi, Minami no Kubo, Morita, Junya Ito, Naichi Kamada, Otanaka, Mitoma, Don, Hatate e Soma. No ataque, Furuhashi, Maeda, Uedinha e Matino. Tiagão, para esse jogo contra os Estados Unidos, vitória de 2-0, né, incontestável, um gol do Kamada no primeiro tempo e Mitoma no segundo, um golaço por sinal. O time entrou com Gonda no gol, Yoshida e Tomiyasu, né, uma dupla que não se repetia desde o final das eliminatórias, né, que o Tomiyasu andava machucado por aí, e agora ele voltou inteiro, conseguiu voltar ao time titular. Hiroki Sakai e Nakayama, Wataru Endo, Morita, Junya Ito, Kamada, Kubo e Maedinha, né, um time misturado, entraram no decorrer do jogo o Haraguchi, o Mitoma, o Don, Schmidt, o Hiroki Ito e o Matino, né? Foi uma vitória muito boa na seleção japonesa, um time misto, né, Thiago, entrando praticamente num 4-2-3-1 ali. A parte ofensiva, tivemos um retorno da equipe titular, o Kamada, né, o Kubo e o Maeda, esse triozinho novo aí. Na parte defensiva, nada demais, nenhuma mudança aí muito diferente, né, Tiagão? E se tornou um time com muita posse de bola, principalmente no primeiro tempo, né, indo para cima, tentando finalizar. Saiu o gol do Camadinha ali, aos trancos e barrancos, né? Mas essa efetividade, ela acabou caindo na etapa final, né, Tiagão? Deu para ver nitidamente que o time botou o pé no freio, estava indo mais devagar. Não sei se estava satisfeito com 1-0, né? Tanto que o segundo gol do Japão saiu bem no finzinho do jogo mesmo, né, Tiagão? Aquela famosa cozinhada de galo. E na verdade, esse jogo do Japão, não que o time tenha jogado mal, mas foi mais incompetência dos Estados Unidos do que competência do Japão, né? Porque os Estados Unidos estava perdidaço no jogo, sem o Pulisic, a equipe perdeu muita ofensividade, né? E você via o Mini Reina lá, o Ferreira, o Aronson, fazendo verdadeiras lambanças ali na parte ofensiva. Parecia que ninguém sabia chutar direito nesse time dos Estados Unidos, cara. Foi bizarro, cara. A parte ofensiva americana foi bizarra, cara. Pois é, a gente imaginava, e até o Bom Tempo escreveu isso na sua matéria, e acho que todo mundo, também um consenso, que como fazia um bom tempo que a gente não viu o Japão e os Estados Unidos, a gente imaginava que seria um confronto muito mais igualado, né? Porque muito mais dinâmico, porque são 2 seleções que teoricamente têm uma liga profissional basicamente quase ao mesmo tempo, né? Então eu até recomendo que vocês procurem lá o Futebol no Japão, o texto do Thiago Bom Tempo, que é muito interessante, mais uma vez. E apesar obviamente, eu imaginar que o Japão era um pouco superior, eu pensava que talvez seja um jogo um pouco mais difícil para a zaga, onde a gente talvez tenha que prestar um pouco mais atenção em alguns jogadores, né? É uma seleção que basicamente joga muito ofensivo pelas pontas também, a seleção dos Estados Unidos, mas no jogo a gente viu um primeiro tempo muito sonolento da seleção dos Estados Unidos, né? Muito incompetente na questão de finalização, jogadores aparentemente eu não acompanho tanto para poder dizer, mas fiquei aquela sensação de talvez os jogadores da seleção americana, norte-americana, não estar assim tão familiarizados com o sistema tático, sabe? Não tá muito entrosado, sabe? Ficou realmente um negócio meio estranho, algumas trocas de passes meio esquisitas e tudo mais. E um primeiro tempo inteiro só da seleção japonesa, né? Teve lá o gol do Kamada aos 24, ficou o jogo ali parado alguns minutos por causa da intervenção do VAR, né? Inicialmente eu imaginei que
que no toque do Morita ali pro Kamada fazer a finalização ele estaria um pouco pedido, mas não tava e tudo mais, então isso meio que esfriou um pouco, né, aquela intensidade que o Japão teve durante todos os primeiros 25 minutos. E aí o primeiro tempo acabou muito pró-Japão e o segundo realmente foi isso que você falou, né? Chegou ali uns 60 minutos, 55, o Japão meio que diminuiu muito a intensidade. E aí, obviamente, os Estados Unidos começou a crescer em cima, né? E a gente começou a dar um pouco mais de chances. Mas o mais inacreditável de tudo isso, né, que no final das contas os Estados Unidos acabou o jogo sem conseguir nenhuma finalização correta pro gol, né? Talvez ali um dos lances mais perigosos foi aquele que o Gonda acabou saindo, ele acabou caindo meio de mau jeito, né? Queda que acabou dando algumas dores nas costas, mais um motivo pelo qual ele não jogou o segundo jogo, né? E tudo isso. E o gol do Mitoma no finalzinho ali, né? Puxando 2 na marcação, tinha um terceiro fazendo bloco na frente, ele consegue a finalização de chapa procurando o canto do goleiro, realmente foi o grande ponto alto do segundo tempo. Mas eu vou te falar, Elias, eu também fiquei muito com essa. Assim, nossa, achei incrível o gol do Mitoma. Gosto muito de ver o Kamada jogar. Para mim, o Kamada tem que ser titular no lugar do Minami, no que a gente já vem falando desde os últimos jogos, que já não vem convencendo ninguém, vem deixando muito a desejar. Né? Eu espero que essa troca de ares, né, do Liverpool para o futebol francês do Mônaco ajude, né, a trazer de volta, né, o futebol aí do Minami, que é um cara aparentemente muito do bem, muito esforçado, finaliza muito bem, toca muito bem, principalmente o toque curto, mas recentemente não vem trabalhando tão bem. E o Não tá sistema boa a ofensivo. fase. Exatamente. E o sistema ofensivo do Japão, Elias, até pra finalizar, eu achei bem legal, né? Pô, eu não imaginava o Kubo pela esquerda, né? Começou a jogar pela esquerda, Maedinha na frente, né? Dando aí mais uma chance para ele. Faltou o gol, né? Tanto do Maeda quanto do Furuhashi. Talvez o que mais pesa pra gente é que falta o gol, né? Não sai o gol, né? Desses jogadores que vem aí despontando muito bem no clube, principalmente o Furuhashi, até um pouco mais do que o Maeda. Mas foi muito participativo e os Estados Unidos acabou não dando assim nenhum grande problema para a zaga para poder fazer um teste um pouquinho melhor, né? Mas esse primeiro jogo foi aquela clássica vitória do Japão que venceu, não passou nenhum tipo de perrengue, mas assim, não é aquele jogo que a gente fala, poxa, agora a seleção tá pronta, né? A gente fica um pouquinho com essa pulguinha atrás da orelha porque o adversário acabou não dando tanto trabalho assim. Uhum. Complicado. Tiagão, e nessa segunda partida, um empate contra a seleção do Equador, né? Tivemos uma escalação novamente. Foram feitos muitos testes no primeiro jogo e no segundo jogo mais testes ainda, né, Tiagão? O Moriaço entrou com um time bem diferente naquela primeira partida, praticamente um time reserva, né? Com alguns titulares ali. Com o Schmidt no gol, Taniguchi e o Hiroki Ito, Nagatomo Yamane, Shibasaki, Otanaka, Doan, Minami no Mitoma e Furuhashi. Entraram na etapa final o Ataru Endo, o Junya Ito, Kamada, Yoshida, Uedinha e o Yuki Soma, né, Tiagão? Praticamente nas duas partidas, 2 times mistos, né? Ele quis dar uma movimentada em todos os seus jogadores, quis fazer vários testes, né? Só que novamente o centroavante não fez gol, né? Tivemos aí o Maedinha e o Furuhashi no primeiro jogo. E de novo, né? Dessa vez o Edinha e Furuhashi ficaram no 0, né? Incrível. E lembrando que o jogo terminou empatado porque o nosso querido Schmidt fez uma excelente defesa numa cobrança de pênalti, né? Não lembro quem bateu do Equador, mas o Schmidt salvou. Quem bateu foi o Valência, Ener Valência, entrou aí no segundo tempo ali. Sobre esse jogo, assim, sobre a escalação inicialmente, 3 jogadores têm uma explicação pelo qual não jogaram. Apesar que eu acho que não mudaria nada o fato deles, porque o Japão jogaria mesmo esse jogo. Obviamente que jogaria esse jogo com uma equipe muito mais modificada, né? O Gonda já falei, né? Devido à queda ali dos seguidores nas costas e acabou sendo poupado. O Tomiyasu foi pedido, né, pela equipe do Arsenal para ele voltar mais cedo e ser poupado, né? Então ele não jogaria mesmo esse segundo jogo. E o Maeda sentiu dores na perna, né? Sentiu ali uma fisgadinha acho que foi na perna direita, eu acho.
não sei exatamente qual foi a parte do músculo ali, e por isso ele também acabou sendo poupado. E foi uma grande chance desperdiçada pelo Furuhashi. Eu vou até pedir para você, depois da minha análise rápida, aí você falar um pouco mais do que você acha, que você acompanha muito mais Celtic do que eu. Mas nesse jogo, Elias, pelo menos pela a minha observação, foi um jogo onde o Japão sofreu praticamente quase todo o primeiro tempo. Né? Não, as jogadas não funcionavam, a defesa sobressaiu praticamente o jogo todo, tirando ali o bote errado do Taniguchi, né, em cima do jogador, que acabou dando ali o pênalti, que ainda bem que o Daniel Schmidt acabou defendendo, senão seria 1-0 para a equipe da equipe do Equador. Mas essa defesa reserva, né, com Nagatomo, né, Ito, Taniguchi e o Yamane, funcionaram muito bem, não tenho nada a dizer, assim, nenhum problema que eu vi durante o jogo, mau posicionamento, nada, foi muito, muito perfeito até, na A defesa tá boa, tanto a titular então, quanto a reserva, a defesa tá boa. Exato, né? Dá até pra pensar que, é claro, né? Talvez agora não tenha tempo de ficar inventando moda. Mas se o Moriyasu tivesse pensado talvez um pouco antes, poderia até inventar ali um sistema de 3 zagueiros, com 3 zagueiros fixos, que hoje em dia a gente consegue ter uma variação disso. Não, né? Dê essa ideia, não deixe ele ouvir, pelo amor de Deus! mas é uma verdade, né? Hoje, por mais que o 3 zagueiros é um pavor na nossa cabeça, pelo menos hoje nós temos pelo menos 3 zagueiros. Dá pra falar que o Taniguchi ou o Ito seriam titulares na falta aí de um Tomiyasu, de um Yoshida, sem maiores problemas, né? E o Nagatomo, né, que veterano, muito cornetado por alguns torcedores mais velhos aí do futebol japonês, jogou muito bem, deu passe, defendeu muito bem, foi importantíssimo ali num lance que poderia dar perigo para a seleção japonesa no primeiro tempo. E o problema, claro, né, que foi do meio para frente, né? Shibazaki, o de sempre, a gente tem que falar, o Altanaka angariando seus espaços, mas ainda abaixo, né, de Wataru Endo e de Morita, obviamente. E aí a trinca ofensiva ali, né, de Minami no o Mitoma fazendo basicamente ali a função do camisa 10 e o Doan pela direita, não conseguiram em nenhum momento dar meio que a bola clara para finalização do Furuhashi, e sinceramente eu achei até o Furuhashi um pouco, não sei se nervoso, não sei se apático, mas muito inexistente, né? Não penetrava na defesa, não buscava o lance, não conseguia passar pelo marcador, e basicamente foi um joguinho aí muito a se esquecer aí do Furuhashi, porque realmente não jogou tão bem. E o mesmo se aplica ao Minami, que não conseguiu muita coisa, né? O Mitoma já foi muito mais bem marcado, né? A defesa do Equador não cometeu a mesma falha que aconteceu no gol contra os Estados Unidos, e o Dou até conseguiu arriscar outra ali, uma finalização ou outra, teve uma chance clara que ele acabou não marcando quando tinha ali uma chance de finalização. O mesmo aconteceu com os jogadores que entraram depois, né? O Ito entrou no lugar do Dou, teve uma boa finalização, não conseguiu converter, né? O Yuki Soma entrou no lugar do Mitoma e não conseguiu fazer grandes coisas, né? E todo mundo que acabou entrando nas demais posições acabaram não fazendo grandes modificações. Mas a questão Elias, você que vê muito Celtic, você que acompanha aí pelo menos os últimos 2 anos, 3 anos até do Furuhashi e do Maeda, o que falta para esses jogadores mostrarem na seleção o que a gente sabe que eles são capazes do clube, principalmente o Furuhashi, que na nossa cabeça já seria o titular absoluto nessa altura do campeonato? É o estilo de jogo. Muda muito, né? A equipe muda muito. O Celtic é praticamente um 4-3-3 ali, sabe? Que eles jogam. Ele fica enfiado ali no meio, né? O estilo de jogo da seleção japonesa é completamente diferente do Celtic, né? Então, talvez isso acabe bugando um pouco a cabeça do jogador, né, Thiagão? Até porque a bola vem diferente para ele. Ele não consegue trabalhar a bola como ele consegue trabalhar lá, sabe? É a única explicação. Até porque o Japão até tem alguns jogos que ele consegue jogar no 4-3-3, mas não dá pra emular esse 4-3-3 contra todas as equipes, né? Eu acho que o Celtic talvez ele tenha essa vantagem que ele consegue jogar no 4-3-3 e não sofrer muita pressão lá atrás, né? Abrindo mão de um meio campo, né? E na seleção a gente sabe que, infelizmente, não é a nossa realidade, né? Se a gente abrir mão de um meio campo,
a gente vai abrir um espaço ainda maior no meio, né? Abrir um buraco para os caras poderem armar um jogo, né? Então, realmente é muito complicado, né? Essa situação de a gente não conseguir colocar todos os jogadores na mesma função que tem nos clubes, que seria muito mais fácil, né? Tanto que o Ratate nem joga muito na seleção por isso, né? Pela função e posicionamento ali. O Hatate acabou nem sequer jogando nesses últimos jogos e tudo mais, então acaba mostrando que talvez ele e o Soma também acabam sendo jogadores que vão ser utilizados mais, né, mais nas próximas convocações, mais, né, no próximo ciclo, né, até como você falou, essa incompatibilidade de sistemas de jogo, né, o que faz na minha cabeça até muito sentido, até porque eu acredito que Hatate, essa Soma, né, o Koseitani, são realmente jogadores para 2026, né, porque agora, mesmo se pintarem na seleção, é mais pelo rolê, né? Até o próprio Chuto Matino que acabou entrando também nesse jogo. Ele acabou entrando no jogo contra os Estados Unidos. Jogador jovem, tem muito que mostrar, muito que aprender, não fez nada de errado quando entrou, mas dificilmente vai estar na seleção. E o mesmo acho que também se aplica pro Edinha também, né, Elias? Teve uma chance clara, né, que foi pego no susto, né, o Equador faz a jogada errada com o goleiro, ele consegue intervir, né, e aí na finalização acaba chutando no susto, assim, a defesa acabou sendo meio fácil, mas também eu acredito que ainda não é a hora, né, da gente tá cobrando esses jogadores, mas eu acredito que no caso do Minami, no Mae, do Furuhashi, esses a gente consegue já dar uma cobrada ainda maior, e até acredito que essa cobrada que talvez a gente dê hoje para esses jogadores é a mesma que a gente vai dar daqui 2 meses pro Mitoma, né? O Mitoma ainda é muito jovem e tudo mais, mas como ele já tá dando essa esperança maior para a seleção, junto com ela, obviamente, que vem aí uma possível crítica, né, em talvez algum jogo que ele acabe não jogando muito bem. Mas para você, esses amistosos valeu? Valeu o propósito deles ou Valeu, você esperava um claro. pouquinho mais? Sim. Não, valeu. É claro que eu esperava um pouquinho mais dos jogadores que você citou ali, mas valeu. Toda experiência vale, principalmente com seleção sul-americana, que a gente tem tanta dificuldade, né, em enfrentar. Os Estados Unidos até ter um estilo parecidinho com o nosso, né? Valeu sim, cara, eu gostei. Mas eu acredito que os três vão estar na Copa do Mundo, nem que seja no banco, né? Maeda, Furuhashi, Minami com certeza, né? Com certeza. Mas eles vão engrenar ainda, Tiagão. Você vai ver. Quem E sabe na Copa. quem sabe na Copa, e também se o Asano, né, que a gente fala também que é uma figura carimbada para a Copa do Mundo, Não, não essa não tiver, vai, né? Esse né? aí, É, é certeza. que talvez assim, se ele não tiver 100%, ainda tem a opção de talvez levar o Osaka ainda não, né, para talvez apagar um incêndio imediato ali, né? Não dá pra gente estar descartando, mas bem, esse é um problema que, né, que o Moriaço tem aí pelo menos mais um meizinho para pensar, que eu acredito que deve ser o que, Elias, no final de outubro que vai sair essa convocação final, você chuta? Ou você já tem uma data, dá para especular alguma data, alguma coisa assim? Cara, pra te falar a verdade, como já vai ter o amistoso no Canadá no dia 17, já o preparatório para a Copa, a Copa começa dia 24, certo? Pro Japão. Então, eu acho geralmente um mês, né? Lá por finzinho de outubro, a partir do dia 20 assim, de outubro, menos de um mês, né? É certeza que já vai ter a seleção da Copa. Então, menos de um mês a gente Que eu já. não, Então, é que assim, eu não. não lembro. Eu não lembro a data exata, o tempo exato que você tem que convocar e mandar pra FIFA lá, sabe? Pra poder dar, porque se o campeonato começa no dia 20, né, claro, né, com o jogo inicial, e o Japão começa alguns dias antes, né, então realmente essa convocação ela realmente acontecer ali na última semaninha, nos últimos dias ali de outubro. Eu sinceramente, você já estou bem ansioso, né, quanto mais a Copa vai chegando, né, mais ansioso a gente vai ficando para finalmente, né, saber quem vai ser os convocados, como é que vai ser, como é que vai estar os jogadores. Claro que durante todo esse mês a gente vai
falar mais sobre seleção, então a gente vai poder estar discorrendo mais sobre esse assunto. E lembrei, Elias, para a gente não deixar nenhum furo aqui, o presidente da JFA é o Kozo Tashima. Não é isso, né? O Kozo Tashima? Isso, Tashima-san, isso aí. Isso, Kozo Tashima. No meio da nossa conversa que você foi falando, eu fui lembrando e falei, deixa eu, antes de acabar o programa, falar com ele. E outra coisa, Elias, que a gente não pode deixar de falar, que é um assunto muito importante, um debate rápido pra gente fazer, é que além dos jogos do Japão, os resultados das equipes que estão no grupo da seleção japonesa também acabaram meio que dando uma repercutida nos últimos dias, né? A Nations League é um campeonato muito, muito ímpar, né? Muito diferente, né? Uma competição quase que seguida uma da outra entre as seleções europeias, e isso influencia na dificuldade de marcar amistosos entre essas seleções e tudo aquilo que a gente já está acostumado a conversar aqui, e a gente teve ali alguns resultados meio diversos, né, como a Alemanha perdendo para a Hungria por 1-0, né, na penúltima rodada dessa Nations League 2022, né, a gente teve também a seleção da Espanha perdendo para a Suíça por 2-1, né, e esses jogos acabaram, para os torcedores e adeptos de futebol japonês, acabou entrando isso na pauta de discussão, né, será que realmente há uma chance para o Japão, né? E até conversando com vocês, os últimos dois amistosos, o último amistoso que a Costa Rica fez, ela acabou empatando com a seleção da Coreia do Sul em 2-2, teve um jogador expulso e tudo mais. Então, assim, o Japão venceu os Estados Unidos e todos os seus adversários empataram ou perderam os seus respectivos jogos na mesma data, né? Então isso acabou surgindo esse burburinho. E, Elias, Nations League é um assunto, no mínimo, espinhoso, né? Toda a organização dessa competição, de ser um negócio entre os europeus, e muitos jogos estão, muitas equipes obviamente acabam utilizando essa competição amistosa, vamos dizer que quase uma competição amistosa, né, Nations League, né, todo ano, não tem nem de longe o mesmo prestígio de uma Eurocopa, por exemplo, e obviamente talvez não dê pra gente cravar, obviamente não dá pra cravar nada, isso é óbvio, né, mas dá pra dizer que existe uma luz no fim do túnel para a seleção japonesa contra essas equipes, principalmente contra a Alemanha e Espanha. E esses jogos mostrou que essas equipes, quando não estão com seus jogadores 100%, elas cometem erros. E talvez é contra esses erros que o Japão talvez tenha que tentar trabalhar. Ou dá para dizer que a chance é mais do que só jogar no erro, dá para bater de igual para igual, ou isso é muito papo de Twitter, Elias? Dá pra bater de igual pra igual. É porque, assim, como eu tava conversando com você em off aquele dia, a Alemanha e a Espanha são muito de lua, cara. Porque tem dias assim que eles estão jogando pra caralho, moendo, indo pra cima. E tem dias que eles estão cagados. Vai depender muito do dia, muito de como vão estar no dia dos jogos dessas seleções, sabe? Vai depender muito da sorte ali. O fator sorte não tem como a gente descartar ele completamente, obviamente. Né? Não. Porém, isso acontece com o Japão também. Uhum. Tem dia que a coisa dá tudo certo e tem dia que dá tudo errado, sabe? Mas eu não vejo essas duas seleções, tirando o Brasil e a Argentina, que estão impecáveis, estão jogando muita bola, esses dois, são disparados favoritos aí para ganhar a Copa. Eu não vejo mais ninguém como um bicho papão imbatível, destruidor, que vai chegar e vai golear todo mundo, sabe? E nesse bolo tá a Alemanha e a Espanha. Que assim, golear realmente é um negócio que, se acontecer, eu vou ficar muito perplexo mesmo, assim, né? Porque não é novidade assim, como essas equipes jogam, né? Não são novidades, né? Não só o fato de golear, mas eu digo de ganhar, assim, maiúsculo. De entendeu? Lavada, né? Aquela famosa vitória de lavada, né? Banho de bola, sabe? Uhum. O mais engraçado é porque essa Copa do Mundo ela vai trazer muitos fatores que... É por isso que eu falo pra todo mundo, assim, que me pergunta sobre futebol, e eu sempre tento comentar com todo mundo que me dá a oportunidade de fazer isso, que quando a gente vai fazer uma análise sobre qualquer tipo de adversário do Japão, a gente tem que entender que as mesmas especificações que eles têm lá, as mesmas regras, as mesmos estilo de treinamento, tem suas diferenças, mas isso é muito global hoje. Hoje você não esconde muitas coisas
por muito tempo, né? Então, o esquema como a Alemanha joga, como a Espanha joga, como o Brasil joga, não é escondido de ninguém. Todo mundo consegue entender como funciona isso, né? Claro que emular uma defesa contra essas equipes aí é outros 500, mas não é, nossa, eu não tenho a mínima ideia como aquela equipe joga, né? E eu acredito que isso não existe mais. O mais maluco que é dessa Copa do Mundo é que vai ser uma Copa do Mundo no meio de uma temporada, então, diferente das outras Copas do Mundo, tá todo mundo no fim de temporada, jogador baleado, cansado, vai estar todo mundo a pleno vapor, e esse pleno vapor pode ser que o jogador esteja perto de uma lesão, recuperando de uma lesão, né, próximo de uma lesão, então assim, muitas coisas podem acontecer nesse meio tempo, que podem, claro, facilitar algum, né, vamos dizer, não sei se eu vou usar o termo facilitar, mas talvez beneficiar mais uma equipe ou outra, né, com o fator sorte, né, e acredito que o Japão pode sim, talvez se abraçar um pouco nessa âncora, mas não completamente, né, porque se jogar certinho, se impor o seu ritmo de jogo, se o Moriyasu conseguir entender qual é o jogador que tem que estar naquela tal posição, naquele tal momento, né, dá para ter pelo menos alguns jogos bem decentes, né, contra a Alemanha, contra a Espanha, e jogar de igual para igual com a Costa Rica, que realmente é o único jogo que eu posso dizer, opa, esse dá pra gente apostar mais fichas com mais facilidade, né? Mas sabe o que eu vou te falar, cara? Eu tô com medo justamente desse jogo. Acho que esse vai ser o jogo mais perigoso do Japão na Copa, na primeira fase. Não, eu concordo, e eu sei que você tem muita base pra falar isso, porque teve muito jogo, nossa, esse jogo não tem como falhar, e a gente foi lá e falhou, né? Mas é muito louco porque eu acho que com os jogadores vão estar no meio de uma temporada, eu acho que isso pode influenciar, porque eu penso que vai estar todo mundo muito pilhado, né? Os jogadores vão estar muito concentrados. Então isso pode ser bom. Pode ser bom pra ele. Porque assim, eu acho que o Japão, na sua melhor forma, hoje, isso eu tenho que ser bem sincero. Eu acho que hoje o Japão, na sua melhor forma, hoje, contra a melhor forma da seleção da Costa Rica, o Japão vença. Né? Vence sem sofrer tanto. Agora, eu acho que eu tenho que esperar um pouco mais para poder ver se o Japão, na sua melhor forma, consegue bater de frente com a Alemanha na sua melhor forma, né? A Espanha é um caso à parte, né? Tem todo esse problema com o treinador, todo mundo falando que, né? Ele é paneleiro, né? Apesar que pra mim, que treinador que não é, né? Quem somos nós, né? Pra falar de treinador paneleiro, né? Olha o Moriyasu aí pra não deixar a gente mentir sobre panela, né? Mas tem todo esse extracampo da seleção da Espanha, né? Até teve o jogo contra a Espanha e Portugal pela última rodada da Nations League, e o próprio Luiz Henrique falou, a gente sabe que no 11 contra 11, hoje Portugal tá talvez um degrauzinho um pouco melhor que a gente, ele falou basicamente isso, então nem a própria Espanha tá se achando tudo isso, né? Até a Espanha sabe das suas limitações, né? E eu acho que é nessas limitações que a gente pode conseguir entrar a trabalhar. A única coisa que realmente eu não gosto e acho muito errado é quando eu vejo algumas maluquices aí de páginas, não só em português falando sobre o Japão, mas em espanhol também. A galera muito nesse opa, o Japão, olha aí, não é nada disso, a gente pode vencer, a gente vai vencer fácil, é só jogar assim, é só jogar assado. Aí eu acho que talvez é um pouco de desinformação, porque o Japão não está voando, né? Essa é uma grande verdade, o Japão não está voando. Tem peças que podem voar fácil, né? Mas essa seleção japonesa, ela chega... Bem, talvez isso vai ser pauta para outro podcast, mas eu já lanço a pergunta para vocês pensarem, né? Na opinião de vocês, o Japão chega para 2022 melhor ou pior do que 2018, né? Tecnicamente, né? 11, né? Colocando o jogador contra jogador. Então, assim, é um assunto para a gente se pensar e não dá para cravar muita coisa, porque realmente o futebol tem dessas e é nessas que a gente se ferra, né? Então, tem que ter um pouco de cuidado com isso aí. Um pouco muito cuidado. Elias, e 6 dias antes da Copa do Mundo, como você falou, a gente acabou não adentrando muito, temos Japão e Canadá. A seleção do Canadá aí sendo... Dá pra dizer que a seleção do Canadá é o oba-oba da vez pra Copa do Mundo? Assim como teve Islândia em alguns outros momentos. É o mascotinho, o Canadá né? é a nova menina dos olhos. Menina dos olhos de todo mundo. Desde 86, né? Tem jogar uma Copa. Então verdade, desde a Copa do México, né? Uhum. E dá pra, assim, não dá pra esperar muita coisa, mas vai ser um amistoso onde lá tem que funcionar as coisas, né? Nesse dia, o Japão tem que chegar afiadíssimo, né? Isso, e o Canadá não é uma baba, né? Um time organizado,
Um time Sim. taticamente muito bom. Joga direitinho, cara. Não dá pra bobear, não. Pois é, um bom teste. Fico muito feliz de a gente estar enfrentando uma equipe dessa, porque normalmente as equipes tendem sempre a enfrentar adversários muito mais fracos, próximos de uma Copa do Mundo. Mas essa Copa do Mundo do Catar, por ser fora, né, do aspecto normal, que é uma Copa do Mundo, nem dá para ficar testando muito, né? Talvez o Japão faça algum joguinho ou outro ali, né, amistoso contra alguma coisa, contra a Sub-21, alguma outra equipezinha menor que não seja um amistoso literalmente oficial. Né? Até espero que não tenha tanto disso, por jogadores acabarem ninguém tendo a possibilidade de se machucar. Mas esse amistoso contra o Canadá vai ser realmente muito legal de se ver. E depois, né, esse último teste, muito boa sorte para o Moriyasu e para o Japão, porque depois realmente não tem muito para onde fugir. Elias, a gente vai ter muito para falar, não vamos dar, como você fala, muitos spoilers, vai ter muitos assuntos, muitos podcasts, pelo menos mais uns 2 aí sobre a seleção japonesa. Estamos devendo para falar sobre o uniforme e vamos voltar aqui para falar só sobre isso, né, nas próximas semanas. Então, este podcast sobre a análise dos últimos 2 amistosos do Japão, antes aí do mês definitivo da Copa do Mundo, é apenas o primeiro de uma série de episódios especiais sobre a seleção que a gente está preparando para todos vocês. E bem, vamos aí que tem muita coisa para conversar nas próximas semanas. Sim, senhor, senhor. Então, tamo junto, Elias. Até semana que vem. É isso aí, galerinha. Valeu, um abraço. Até semana que vem. Renomaru! Levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu! Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Renomaru!